Você já se perguntou por que algumas pessoas, mesmo com talento mediano, conseguem resultados extraordinários, enquanto outras, extremamente inteligentes, passam a vida estagnadas? A resposta não está apenas no esforço, nem no conhecimento, muito menos na sorte. A resposta está em quem está ao lado delas. O que separa os que vencem dos que desistem é o ambiente mental em que eles escolhem viver. E isso tem um nome. Mastermind. Napoleon Hill chamou de Mastermind a união de duas ou mais mentes em perfeita harmonia, com um propósito definido. Essa união cria uma terceira mente invisível, um campo de inteligência coletiva que amplia a capacidade de cada indivíduo. Em outras palavras, quando você se conecta com as pessoas certas, você ativa um poder que sozinho jamais conseguiria. Parece exagero? Não é. Thomas Edison, Henry Ford, Andrew Carnegie, todos os nomes que Hill estudou profundamente, tinham uma coisa em comum. Nenhum deles caminhava sozinho. Por trás de cada invenção, de cada império, havia um círculo oculto, um grupo de conselheiros aliados, mentes complementares que sustentavam a visão, desafiavam as ideias, impulsionavam a ação. Tony Robbins, décadas depois, reforçou o mesmo princípio com palavras diferentes. Proximidade é poder. O que ele queria dizer? Que você se torna a média das pessoas com quem mais convive, que sua mente se molda pelos padrões, pelas crenças, pelos limites ou pela visão daqueles que estão ao seu redor. Você já parou para observar isso na sua vida? Pense por um instante nas 5 pessoas com quem mais conversa no dia a dia. Elas te impulsionam ou te puxam para baixo. Elas falam de crescimento ou de problemas, de soluções ou de reclamações, porque, querendo ou não, essas vozes moldam seus pensamentos, seus padrões de decisão e até seus resultados. Você não pode plantar sucesso em solo infértil. E esse solo é o seu ambiente. Napoleon Hill dizia que o Mastermind é o catalisador da realização. Ele não apenas acelera seus resultados, como protege sua mente da estagnação e da dúvida. Sozinho, você pode até ir longe. Mas, junto com os certos, você chega lá mais rápido, com mais clareza e mais força. O que a maioria das pessoas não entende é que o Mastermind não precisa ser formal, não precisa ser um grupo presencial, nem exigir uma estrutura rígida. Ele pode começar silenciosamente com uma simples escolha: de quem você permite que influencie seus pensamentos. Ler um livro é um mastermind com o autor. Assistir a uma aula transformadora é participar da mente de quem produziu aquele conteúdo. Se conectar com pessoas que têm metas parecidas, valores compatíveis e visão de futuro é como abastecer sua mente com combustível de alta octanagem. Mas o contrário também é verdadeiro. Se você vive cercado de quem reclama, critica, sabota, sua mente começa a murchar. E você nem percebe. A estagnação entra como um vírus. E aos poucos você começa a pensar pequeno, a duvidar de si, a aceitar migalhas. Sem perceber, você desliga a força que move os realizadores. A mente coletiva alinhada a um propósito superior. Tony Robbins afirma que identidade é destino. E a sua identidade é profundamente afetada pelas pessoas com quem você mais convive. Ou seja, se você quer mudar seu destino, comece mudando seu círculo. E aqui vem o ponto mais crítico. Ninguém cresce se insistir em permanecer cercado por quem não quer crescer. E isso exige coragem. Coragem para se afastar de velhos ciclos. Coragem para dizer não a conversas medíocres. Coragem para parar de buscar aprovação de quem não vai a lugar nenhum. E, principalmente, coragem para se conectar com quem te desafia a ser maior. Talvez agora você esteja pensando: mas eu não conheço ninguém assim ao meu redor. Tudo bem. Quase ninguém conhece no início. Mas é aí que entra a escolha consciente. Você começa onde está, com o que tem. Você pode começar ouvindo um vídeo como esse todos os dias, lendo biografias de quem já chegou lá, anotando frases que reprogramam sua mente, visualizando o tipo de círculo que você quer fazer parte e, aos poucos,
quase que por atração natural, você começa a encontrar as pessoas certas. Napoleon Hill acreditava tanto nisso que ele próprio criou seu Conselho Invisível, um mastermind imaginário com nomes como Abraham Lincoln, Edison, Darwin, Jesus Cristo. Todos os dias ele imaginava sentar-se com esses mentores, ouvir seus conselhos, absorver suas ideias. Isso parece loucura para alguns, mas transformou completamente sua mente e depois a de milhões de leitores. O que importa não é se você tem acesso físico ou não às pessoas mais brilhantes. O que importa é com quem sua mente conversa todos os dias. Se você vive ouvindo frases como "isso não é pra gente", a vida é difícil mesmo. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Melhor não tentar, vai que dá errado. Então, você está respirando escassez. Mas se você começa a se cercar de conteúdos, pessoas, livros, vídeos, ideias e vozes que dizem tudo é possível com disciplina, seu ambiente te molda. Então, escolha bem. A ação mata o medo. Você não precisa vencer sozinho. Então você está se conectando a um novo padrão, um padrão de crescimento. E esse é o início da transformação. O que define seu próximo nível não é o que você sabe, nem o que você deseja. É com quem você caminha mentalmente. E isso você pode mudar agora, porque no final das contas, você não precisa de muitos, você precisa dos certos. E se essa mensagem fez sentido para você, é porque sua mente já está pronta para escolher de quem ela vai se cercar a partir de hoje. Eu escolho meu círculo. O que é mais poderoso do que a sua própria mente? Uma mente em harmonia com outras. Isso não é teoria. É uma verdade que vem sendo provada geração após geração, por quem ousa sair da mediocridade e acessar algo que poucos sequer percebem. O campo invisível criado por um grupo alinhado. Napoleon Hill foi claro. O Mastermind não é apenas uma aliança intelectual, é uma conexão espiritual, energética, vibracional. Quando duas ou mais pessoas se unem com o mesmo propósito, a mente de cada uma se expande. Uma terceira mente surge, uma consciência coletiva capaz de gerar soluções, ideias e caminhos que nenhuma das partes veria sozinha. Você já experimentou estar numa conversa e, de repente, uma ideia surge que ninguém ali tinha pensado antes? Algo que parece ter vindo do nada? Isso é o campo do Mastermind em ação. Uma força que nasce da fusão de propósitos, da harmonia emocional e da intenção compartilhada. Tony Robbins chama isso de sinergia de estados emocionais. Quando você entra no estado certo, mental, físico e emocional, e se conecta com pessoas na mesma vibração, ocorre uma amplificação do potencial humano. É como se cada mente fosse uma chama, e juntas criassem uma fogueira impossível de apagar. Mas por que isso é tão importante? Porque a maioria das pessoas tenta resolver tudo sozinha. Tentam crescer isoladas. E não percebem que o crescimento exige conexão. Não com qualquer um, mas com quem vibra no mesmo ideal. Você já percebeu como algumas pessoas drenam sua energia enquanto outras te elevam? Isso não é coincidência, é ciência. Cada ser humano emite uma frequência, e essa frequência afeta diretamente seu campo mental e emocional. Hill dizia que o fracasso é, muitas vezes, resultado de alianças erradas. Gente que pensa pequeno, que critica quem ousa, que prefere segurança à liberdade. Se você está cercado de pessoas assim, sua mente vai se adaptar a esse padrão. Não porque você quer, mas porque é inevitável. A mente se ajusta ao ambiente mais dominante. Por outro lado, quando você se conecta com pessoas que acreditam, que agem, que constroem, algo muda dentro de você. Sua ambição saudável desperta. Sua coragem cresce. Seus medos encolhem. E você começa a acessar soluções que antes pareciam distantes demais. O Mastermind é o antídoto contra a solidão dos grandes sonhadores. Porque não importa quão forte seja sua visão, se ela viver só dentro de você, ela enfraquece. Mas se você a compartilha com os certos, ela floresce. Tony Robbins repete isso em seus treinamentos. Proximidade com pessoas certas muda tudo. Por quê? Porque os seres humanos são movidos por modelos. Quando você vê alguém vencendo com integridade,
disciplina e propósito, seu cérebro diz: se ele pode, eu também posso. Esse é o poder do espelhamento positivo. E o Mastermind é como um espelho turbinado. Por isso, se você sente que está patinando, que sabe o que fazer, mas não faz, talvez a resposta não seja mais esforço. Talvez seja trocar o ambiente mental, porque sozinho você só acessa o que já sabe. Mas com os certos, você acessa o que ainda não imaginou. Hill recomendava que todo empreendedor, líder ou visionário montasse um grupo de apoio com mentes alinhadas. Um círculo onde cada um complementa, desafia e reforça o outro. Um lugar seguro para pensar alto, errar, recomeçar e seguir mais forte. E você pode começar isso agora. Não precisa esperar. Pode começar selecionando melhor o conteúdo que consome, filtrando as conversas que mantém, evitando ambientes que te sugam e buscando deliberadamente pessoas que te expandem. Você não precisa de muitos, precisa dos certos. Veja como isso se aplica na prática. Quer melhorar suas finanças? Converse com quem tem controle financeiro. Quer empreender? Se conecte com quem já deu os primeiros passos. Quer mais saúde? Siga quem vive esse estilo de vida. Quer mudar de mentalidade? Alimente sua mente com conteúdos que te forcem a pensar maior. Hill dizia: você é o resultado das influências dominantes que permitem em sua mente. Então, comece a escolher suas influências com a mesma atenção com que escolhe seus alimentos. Sua mente é solo fértil. O que você planta, cresce. E nunca esqueça, o Mastermind não é um grupo aleatório. É um campo intencional. Um espaço onde ideias fluem, visão se expande e propósito se fortalece. E quanto mais tempo você passa nesse campo, mais claro seu caminho se torna. Agora, pense por um instante. Quais decisões você adiou por falta de apoio? Quais ideias incríveis você deixou morrer por não ter com quem compartilhar? Quanta energia você desperdiçou tentando explicar seus sonhos a quem nunca sonhou? Está na hora de mudar isso. Você merece caminhar com quem te entende, te desafia e te impulsiona. Você merece fazer parte de um círculo que te leva para cima. Você merece construir sua jornada em um ambiente que te fortalece, não que te limita. E essa mudança começa agora. Eu escolho o meu círculo. Agora que você entende o poder do Mastermind, talvez esteja se perguntando: mas como eu começo o meu? Como encontro as pessoas certas? E como faço isso funcionar na prática? Napoleon Hill respondia isso com clareza: não espere, comece. O erro da maioria é achar que primeiro precisa ter contatos influentes, um grupo perfeito ou muita experiência. Mas o que importa de verdade é a intenção. Quando a intenção é forte, o círculo certo começa a se formar naturalmente. O primeiro passo é definir o propósito. Um mastermind sem direção é só um grupo de conversa. E não é isso que você quer. Você quer um campo criador, um ambiente fértil. Então pare agora e se pergunte: qual transformação eu quero viver? Em qual área da vida eu quero crescer radicalmente? É finanças, espiritualidade, negócios, saúde, relacionamentos? Seja qual for a resposta, ela será o filtro. Por quê? A escolha das pessoas que vão compor seu círculo precisa obedecer a um critério simples, mas poderoso. Elas precisam estar comprometidas com o mesmo crescimento que você. Tony Robbins chama isso de ambiente de excelência e explica: quando você entra num espaço onde a média é mais alta do que você está acostumado, seu cérebro se reorganiza para acompanhar. É por isso que pessoas que entram em círculos de alta performance mudam de comportamento quase sem perceber. Não se trata de pressão. É influência positiva. É sinergia. É o impulso invisível de estar entre pessoas que acreditam, que agem, que constroem. Hill sugeria começar com um pequeno grupo, de 2 a 6 pessoas. Mais do que isso pode dispersar o foco. Menos do que isso pode não gerar força suficiente. Mas como encontrar essas pessoas? A resposta está onde você talvez menos espere, porque as pessoas certas já estão no seu raio de ação. Pode ser alguém do seu trabalho, alguém que você segue nas redes, um colega antigo, alguém que comentou algo inspirador num vídeo,
ou mesmo um conhecido que está em fase de crescimento. O que você precisa fazer é estar atento. E mais do que isso, ser intencional. Comece a conversar com as pessoas certas. Convide para uma reunião de troca de ideias. Compartilhe seus planos. Veja quem se conecta, quem se empolga, quem acrescenta. E se ninguém aparecer no início, não desanime. Lembre-se, tudo começa com você. Hill dizia que o líder do Mastermind é aquele que sustenta a visão até ela se tornar realidade. E, para isso, você precisa desenvolver a primeira parceria, a que tem com sua própria mente. Sim, o primeiro Mastermind da sua vida é interno. É você com você. Você, com seus livros, seus vídeos, seus hábitos, suas declarações, suas práticas diárias. Quando sua mente se torna um ambiente fértil, as pessoas certas começam a aparecer. Porque sua frequência muda, seu comportamento muda, e o mundo responde. Tony Robbins insiste nisso. A sua energia determina quem você atrai. E isso vale para amizades, negócios, parceiros e mentores. Por isso, enquanto o grupo ideal não chega, seja o tipo de pessoa que você gostaria de atrair. Agora vamos à prática. Crie um ritual de encontro. Pode ser presencial ou online. Mas tem que ter frequência, comprometimento e foco. Definam juntos os objetivos do grupo. Pode ser um mastermind de leitura e ação, um grupo de metas semanais, um grupo de negócios, um círculo espiritual. O formato pouco importa. O que importa é a entrega. Hill sugeria que os encontros tivessem um roteiro claro. Cada membro compartilha conquistas e obstáculos da semana. O grupo contribui com sugestões, apoio e ideias práticas. Todos renovam o foco da próxima semana com metas e ações. Fecha-se com um momento de reafirmação do propósito comum. Simples? Sim, mas extremamente poderoso, porque quando você sabe que vai prestar contas a pessoas que acreditam em você, você age diferente. Quando ouve histórias reais de superação, algo dentro de você se ativa. Quando percebe que não está sozinho, você se fortalece. Napoleon Hill dizia, você nunca será grande sozinho. E estava certo, porque toda construção sólida precisa de alicerces. E ninguém constrói grandes coisas sem apoio emocional, intelectual e estratégico. O Mastermind não é apenas uma ferramenta para ganhar dinheiro. É um meio para crescer como ser humano. É onde você aprende a ouvir mais, a falar com clareza, a respeitar diferenças, a superar o ego. É um campo de desenvolvimento pessoal e espiritual disfarçado de grupo de metas. E aqui está um segredo. Pouco dito. Quanto mais você contribui para o sucesso dos outros no grupo, mais sua própria jornada se acelera. Isso acontece porque o Mastermind é regido por uma lei poderosa, a reciprocidade multiplicadora. Quanto mais você entrega, mais você recebe. E não necessariamente da mesma pessoa. O universo responde a quem age com generosidade, foco e verdade. Tony Robbins reforça: a vida recompensa quem vive servindo a um propósito maior. E o Mastermind é esse lugar, um espaço onde você serve e é servido, onde você cresce e faz crescer, onde você se transforma e transforma. Agora pare e pense, que tipo de grupo você está pronto para formar? Que tipo de círculo você quer ao seu redor? Quais vozes você quer ouvindo semanalmente? Você tem o poder de decidir. E essa escolha define seu destino. Você pode continuar vivendo entre pessoas que te puxam para baixo, ou pode criar um campo mental onde o impossível se torna plano de ação. Você pode seguir alimentando dúvidas sozinho, ou pode se conectar com mentes que vão te lembrar do seu poder. Você pode viver à margem de grandes ideias, ou pode estar no centro onde elas nascem. Eu escolho meu círculo. Você já entendeu o que é um mastermind? Já aprendeu como criar um? Mas aqui está uma verdade pouco falada. O desafio não está em começar, e sim em sustentar. Muitas pessoas reúnem um grupo, se empolgam nas primeiras semanas, mas aos poucos a energia esfria, os compromissos perdem força, e quando se percebem voltaram à rotina solitária. E por quê? Porque faltou sistema,
faltou ritual, faltou compromisso com a continuidade. Tony Robbins sempre repete uma frase essencial: repetição é a mãe da excelência. E Napoleon Hill dizia que a persistência é o elo entre o desejo e a realização. Manter a força de um Master Mind exige os mesmos princípios que constroem qualquer coisa grandiosa: disciplina, intenção clara e ajustes constantes. A primeira chave para a longevidade de um grupo é o que Hill chamava de alinhamento emocional e energético. Ou seja, os membros do grupo precisam vibrar no mesmo propósito. Não precisam pensar igual nem ter os mesmos métodos, mas precisam estar em sintonia no que diz respeito à ambição, mentalidade e entrega. Se uma das pessoas constantemente se sabota, atrasa, falta ou chega sem foco, o campo do grupo inteiro se enfraquece. É como se uma corrente de energia ficasse com um elo solto, e isso contamina todos os outros. Por isso, a manutenção de um mastermind exige coragem emocional, coragem para chamar para conversar, coragem para ajustar a rota, coragem para dizer: nosso grupo é mais importante do que o ego de cada um. E essa é uma lição poderosa para a vida. Porque manter o círculo certo exige mais do que reunir pessoas inteligentes. Exige maturidade emocional para cultivar compromissos duradouros, respeito mútuo e uma visão mais elevada que os interesses individuais. Mas existe um segredo que mantém um mastermind forte por anos: a renovação contínua de propósito. Sim, de tempos em tempos, é essencial o grupo parar, respirar e se perguntar: por que estamos aqui? Nossa missão ainda faz sentido? Estamos crescendo ou apenas repetindo? Essas perguntas atualizam o combustível da jornada. Elas mantêm o grupo vivo, alinhado, pulsando. E isso vale também para você individualmente. Porque o seu crescimento não pode depender só do grupo. Ele começa com a sua auto-honestidade. Você está dando o seu melhor? Você está aparecendo com verdade? Você está contribuindo ou apenas consumindo? Lembre-se, o grupo é tão forte quanto o comprometimento de cada indivíduo. E aqui entra uma prática que tanto Hill quanto Robbins defendiam com intensidade: autoavaliações periódicas. Crie o hábito de parar toda semana para refletir: em que ponto avancei desde o último encontro? Onde eu estou travado? O que posso melhorar? Quem eu posso ajudar no grupo? Esse tipo de reflexão mantém seu ego em xeque e seu foco em crescimento. E não para por aí. Outro fator decisivo na continuidade de um mastermind é a celebração das vitórias. Celebrar não é luxo, é parte da estratégia. Quando o grupo aprende a reconhecer avanços mesmo pequenos, a motivação coletiva se eleva. Quando alguém atinge uma meta e é celebrado com sinceridade, isso cria um ciclo de reforço positivo que fortalece a identidade do grupo. Tony Robbins ensina que o cérebro precisa de reforço emocional para manter comportamentos produtivos. Se você não reconhece sua própria evolução, sua mente se sabota. Se o grupo não celebra juntos, os encontros perdem emoção e viram apenas compromissos frios. Portanto, crie rituais de celebração. Pode ser uma simples frase de parabéns, um brinde virtual, uma mensagem escrita. Não importa o formato. O que importa é manter viva a chama da alegria por crescer junto. E falando em crescer, vem uma das lições mais profundas desse processo. O verdadeiro poder de um mastermind não está só no resultado coletivo, está no tipo de pessoa que você se torna ao longo do caminho. Você se torna alguém mais comprometido, mais disciplinado, mais consciente do tempo, mais seletivo com as conversas, mais ousado nas ações. É por isso que muitas vezes, quando você fortalece seu círculo, tudo ao redor muda. Seu dinheiro muda, sua mentalidade muda, seu vocabulário muda, até sua energia muda. Porque, como diz o velho provérbio, quem anda com os sábios se torna sábio. Mas aqui está o ponto final, e talvez o mais importante de todos. Você é responsável pelo ambiente que constrói. Se hoje você está cercado por pessoas que reclamam, que duvidam, que não têm visão, isso precisa ser enfrentado com coragem. Você
pode continuar justificando. Ah, é a família, são os colegas, é o bairro, é o ambiente. Ou você pode fazer como os grandes líderes da história, mudar de ambiente ou criar o seu. Sim, você pode criar um novo campo ao seu redor. Um campo onde a média é alta, onde o erro é analisado, não punido, onde a vitória é compartilhada, não invejada, onde o silêncio é respeitado e o crescimento é celebrado. Esse é o poder do Mastermind. Não é mágica, é intenção, plus prática, plus compromisso. E agora, tudo está nas suas mãos. Você pode sair deste vídeo motivado por alguns minutos, ou pode sair transformado por uma decisão, a de escolher com quem você caminha, porque no final das contas, as vozes que você ouve com frequência moldam a vida que você constrói. Você está pronto? Então diga a si mesmo e ao mundo: eu escolho meu círculo.